Sistema político. Uma democracia que não é uma democracia, é uma ditadura disfarçada de partidos políticos, é uma ditadura controlada por incompetentes, que as batalhas são ganhas com os mais competentes. Aliás, eu destaquei 2 casos de portugueses, jovens, universitários, que foram muito bem sucedidos no estrangeiro. 2 alunos do ISCTE, que foram os melhores alunos numa escola da Flórida, e um aluno da Universidade do Minho, que ganhou um concurso entre centenas a nível europeu com o desenvolvimento de uma válvula mitral e que obviamente vai trabalhar para fora de Portugal, na Alemanha. E, portanto, no fundo, é fundamental perceber que só conseguimos ganhar as batalhas económicas, políticas e sociais com os melhores. Por contraponto, o sistema político tem-nos dado, com uma regularidade impressionante, a demonstração de que vivemos no meio de uma enorme mediocridade, porque, mais uma vez, a ausência de competência à volta do sistema político, à volta dos governantes, demonstra que o resultado é péssimo para Portugal. O número de pessoas que hoje, que não conheço, que me tenho cruzado e que tenho ouvido tristes com a situação em Portugal, uma vez mais com vontade de sair, por causa desta incompetência demonstrada pelos nossos políticos, é crescente. E, portanto, faz com que as pessoas andem cada vez mais preocupadas. A razão está, obviamente, naquilo que constitui hoje o nosso sistema político. Uma democracia que não é uma democracia, é uma ditadura disfarçada de partidos políticos, é uma ditadura controlada por incompetentes. Veja o percurso dos nossos 6 primeiros ministros. Andaram em universidades de terceira linha, em fases muito adiantadas da vida. No fundo, quando deviam ter feito o percurso que estes jovens, que agora referi, fizeram, não o fizeram. Andaram nos partidos políticos, no fundo, atrás do poder. E temos hoje um conjunto de pessoas à frente dos partidos políticos para quem a política é o poder, é a sua própria a salvaguarda dos seus próprios interesses. Eu dizia um destes dias, em reunião com o secretário-geral do Partido Socialista, dizia-lhe que o tinha visto lá no ISCTE, quando éramos jovens, depois ele tinha desaparecido, e dizia-lhe que durante os anos 90, portanto, numa fase em que ele já, numa circunstância normal, deveria ter feito a licenciatura, que uma amiga comum, deputada europeia e colega dele no Parlamento Europeu na altura, me demonstrava a enorme preocupação que o Partido Socialista na altura tinha, na década de 90, pelo facto de António José Seguro não ter concluído uma licenciatura então. Já concluiu, entretanto, mais uma vez numa universidade de terceira categoria. Ou seja, não imagina a irritabilidade que lhe gerei com esta noção. Ou seja, os nossos políticos da linha da frente sabem das suas limitações, mas disfarçam-nas com estes discursos vazios. E, portanto, quem é que paga? Paga, efetivamente, o empreendedor português, que está cheio de talento, que faz programas Erasmus, que procura trabalhar o mais possível, mas que, infelizmente, está encapuçado num regime de incompetentes, dominado por incompetentes, que faz com que este país fantástico continue na parte de trás da Europa, continue na parte de trás do mundo. E isso é uma tarefa dos governantes. É uma tarefa do Governo, explicar ao país o que é que o país tem que ser, para que as universidades, os centros de investigação, os empreendedores se possam alinhar numa estratégia. E, no fundo, o que nós temos é uma política de birras e de acesso ao poder. E que precisamos, no fundo, transformar este regime controlado por incompetentes num regime controlado por aqueles que melhor capacidade têm. Ouça, há em Portugal, e há portugueses espalhados pelo mundo, de enorme talento. Eu lembro-lhe, só a título de exemplo, o candidato ao Parlamento Europeu que um pequeno partido que ajudei a fundar, chamado Movimento Mérito e Sociedade, em 2009 apresentou ao Parlamento Europeu. Presidente, portanto um português, então presidente do Grupo Fiat para Portugal, França e Espanha. Mas teve 20 e tal mil votos. Porquê? Porque estas grandes máquinas partidárias não permitem que estas empreendedores políticos carregados de competência cheguem à linha da frente, porque o sistema está blindado para que estas pessoas que andam nos partidos políticos há décadas possam aceder ao poder. E, portanto, empreender hoje em Portugal significa, obrigatoriamente, transformar o sistema político, que é uma ditadura disfarçada de partidos políticos, num sistema transparente, num sistema onde cada português possa ter acesso à capacidade de ser eleito. Você, se quiser, pode ser eleito num sistema verdadeiramente democrático. Hoje não pode. Não pertence a um partido político, não andou no partido político durante décadas e, portanto, não tem qualquer hipótese. Está vedado. Portanto, isto não é uma democracia. Portugal continua a não ser um país que privilegia a meritocracia? Não, de todo. Está à vista. No fundo, quando temos o atual Primeiro-Ministro e o atual candidato a Primeiro-Ministro com a história de vida que tem, quer dizer, só num país de doidos é que esta gente tem capacidade de gerir o problema que temos em mão e que eles ajudaram a construir. Os partidos foram lá metendo os meninozitos, lá foram andando, os 14, 16, que chegaram agora às chefias. Passos Coelho, Paulo Portas, enfim, essa gente e os outros. Bom.
E aí os partidos têm que mudar. Quer dizer, se continuarem a produzir este pessoal político, este país não tem solução capaz. Este país vai empobrecer rapidamente. Esse pessoal não tem experiência. Não são estes meninozinhos que saem dali do PSD, do PS, depois metem-se, vão para o gabinete, chefe de gabinete, fazem um fretecito aqui, fazem outro frete ali, e depois de repente aparecem a governar. Com esta gente isto não tem solução. Os partidos são essenciais. Agora, não é qualquer partido. Nós precisamos de comer, mas não podemos comer comida estragada. Porque eles querem lá pôr aqueles escolhidos a dedo. Porque se fossem lista aberta, tinham que pôr gente com qualidade. Claro.